Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor nos deu nele. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de louvor. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Agora nós, reverentemente, te pedimos, fale conosco através da sua palavra. Que a nossa mente, o nosso coração, sejam cativos a Ti agora. Sejam concentrados, receptivos, para entender, ó Deus, a Tua palavra para a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Apocalipse. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor nos deu nele. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de louvor. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Agora nós, reverentemente, te pedimos, fale conosco através da sua palavra. Que a nossa mente, o nosso coração, sejam cativos a Ti agora. Sejam concentrados, receptivos, para entender, ó Deus, a Tua palavra para a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Apocalipse 6:1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Amém. Vamos ler e meditar ao mesmo tempo. Então, por enquanto, vamos ler apenas o 1 e o 2, e deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse, a gente vai ler todo o capítulo 6. Então, queridos, vamos procurar sempre, cada dia, relembrar, a sequência, que ela é facinha de ser memorizada, para a gente ter uma ideia do Apocalipse de uma forma geral. Então, Apocalipse capítulo 1, nós tivemos uma visão do Cristo glorificado. O Cristo que João viu não é aquele da cruz, agora ele está glorioso, poderoso. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse é a história da igreja, desde o seu início até o seu arrebatamento. Capítulo 4, a igreja está no céu. Não se fala mais da igreja na terra, igual se falou até no capítulo 3. 19 vezes foi citada a igreja. Do 4 até o 22, nenhuma vez mais. Capítulo 4, então, tem uma apresentação do céu. João vê o trono de Deus, a fonte do poder. Ele tem uma visão ali das criaturas, seres viventes, dos anciãos, da adoração, os representantes do Antigo e do Novo Testamento adorando a Deus. Capítulo 5 tem uma visão do Cordeiro, que tem um livro selado por dentro e por fora. Ninguém era digno de abrir esse livro. Esse livro é o livro do juízo das nações. E juízos são coisas terríveis, e ninguém podia abrir esse livro, a não ser aquele que venceu, que foi morto e está vivo, e ele venceu para abrir o livro. E tem um grande culto no céu. Capítulo 5 é o culto dos redimidos. Então tem uma sequência lógica aí, dá para a gente deixar isso guardadinho na memória. Capítulo 6, então, agora, começa a abertura dos selos. Então nós já vimos que o livro que nós estamos falando é um rolo, ele tem 7 selos, e ele é escrito por dentro e por fora, portanto, é um rolo, cada selo que abre dá para ler uma parte do livro. Então o cordeiro que João viu no capítulo 5, agora abriu um dos 7 selos, como nós vemos no versículo 1, e quando ele abriu um dos 7 selos, ele ouviu um dos 4 seres viventes, criaturas celestiais poderosas, dizendo, vem. Quando ele olhou, ele viu um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa para vencer. Então aqui agora começa o juízo das nações. Se alguém quiser saber como é que Deus vai julgar esse mundo, como será? Está revelado. Aqui começa o tempo da ira de Deus sobre todos os moradores da terra. Por quê? Porque eles rejeitaram o plano e o amor de Deus, rejeitaram o sacrifício do seu Filho, rejeitaram a missão do Espírito, rejeitaram a igreja,
rejeitaram o evangelho. Então tudo que Deus fez por eles, pelos filhos de Abraão antes de Cristo, por 2000 anos Deus insistiu com eles. Para os gentios depois de Cristo, nós já estamos passando de 2000 anos e o Espírito da verdade tem sido rejeitado. Então o livro está selado. Até aqui então ninguém sabia como seria o fim. Aqui começa agora a revelação de como a terra, a humanidade caminha para o seu final. O Cordeiro abriu o primeiro selo e o primeiro ser vivente disse: vem. Esse vem aqui dá a impressão que ele está falando para João. Vem, algumas traduções vai estar vem e vê, mas as mais recentes não tem mais o vem e vê, só tem o vem, porque João já está vendo. Ele não está falando para João, está falando para o cavaleiro, está dando autorização para ele entrar em cena, os acontecimentos. Ele abriu o selo e um dos seres viventes, ministros de Deus, com voz de trovão, disse: vem. E aí João vê que quando ele diz vem, aparece um cavalo branco e o seu cavaleiro tem um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Então, cavalo branco, coroa, arco, vencendo para vencer, dá para você imaginar uma cena de Cristo, parece Cristo, porque branco, com arco, com coroa, para vencer, mas ele não é Cristo, ele é o anticristo. Tanto é que a comitiva que o acompanha depois, que é os outros cavaleiros, é morte, fome, escassez, então não é Cristo. Mas como esses selos e uma boa parte das trombetas acontecem nos primeiros 3 anos e meio depois que a igreja foi arrebatada, nesse período o anticristo estará marcando, controlando e seduzindo todas as nações da terra. Então este cavaleiro não é Cristo. Cristo abriu o selo. Ele é o anticristo. E os acompanhantes desse cavaleiro são horríveis. E ele saiu para vencer, porque ele terá o tempo dele de vitória. Vitória na missão de seduzir o mundo, de unificar o mundo, na vitória de matar os cristãos que morrerão por não aceitar o sinal da besta, a missão do anticristo. Então é uma mensagem já dizendo que no tempo dele, ele vai vencer. Então, os cristãos que ficarem aqui, não adianta pensar que vai vencê-lo. Ele vai vencê-los. Eles poderão morrer na sua fé, mas ele vai vencê-lo. Então, esse primeiro cavalo é o anticristo. Cristo é quem abre o selo. O ser vivente diz vem e ele entra em cena e é o anticristo. Então está dizendo, logo depois do arrebatamento da igreja, enquanto a igreja vai conhecer o trono e vai para o culto dos redimidos no céu, aqui na terra, de imediato, o que nós vemos é que não há mais a resistência para o anticristo e a ordem no céu foi dada para ele, pode vir. E ele veio. O Cordeiro então abriu o segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, é o versículo 3, ó. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então veja que a comitiva que acompanha o cavalo branco não tem nada de Deus, por isso que ele não é o Cristo, ele é o anticristo. Quando o segundo ser vivente diz, vem, aí João vê um cavalo vermelho, e a ordem que foi dada para esse cavaleiro era tirar a paz da terra. Nós não temos a menor ideia do que é viver nessa terra sem paz. Porque mesmo com guerra, mesmo com problemas, nós moramos num lugar onde tem paz. Às vezes a paz não está dentro da gente, não está no território, na nação. Mas o fato é que Jesus, quando foi para o céu, ele deixou a paz dele. O mundo não está tomado de assalto pelas hostes da maldade sem encontrar resistência. Tem paz. Quando essa paz sair do ambiente, e ninguém terá um só minuto para falar assim, olha, nós estamos vivendo em paz, foi tirada a paz da terra. E a ordem de tirar a paz da terra é para que os homens se matassem uns aos outros. E foi dada uma grande espada,
que era o símbolo da arma de destruição da época. E está sendo revelado no Apocalipse. Então o anticristo vem, num primeiro momento ele faz a sua política, ele vai parecer Cristo, mas imediatamente a terra já vai perceber que o príncipe da paz não está mais e criaturas horríveis começam a operar na terra, na vida das pessoas, e os próprios homens, sem a paz, começarão a se matar. Esse é o cenário da terra. O cordeiro abriu o terceiro selo, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem, e vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite. Logo após a ação da paz retirada, vem os homens se matando porque não tem paz, e nesse clima de destruição, a terra enfrentará uma violenta restrição de alimentos, escassez. Aqui quando fala uma medida na Bíblia quase que sempre se refere a 1 litro. 1 denário é 1 dia de trabalho. Então você imagine a pessoa trabalhar um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo. Em situação normal, com 1 denário, ele compraria 8 vezes isso. Compraria 8 medidas e não uma medida. E algumas outras coisas aqui são acrescentadas muito mais do que 8 vezes. A terra passará então por aquela fome, também com a mortandade por meio das feras da terra. Então, uma calamidade, ela vai trazendo a outra. A fome, as pestes, os homens se matando. Quando fala as feras da terra, não se pensa mais hoje em feras como grandes animais. Também os invisíveis, as moléstias, os micróbios, bactérias, os vírus, proliferarão de tal forma que causarão grande destruição. Todas essas pragas aqui, elas não são de alcance total, na terra toda, elas alcançarão 1/4 parte. Então é um número de mortes assustador. Então você imagina hoje a população do mundo tem 7 bilhões, você divide 7 bilhões por 4 e imagina 1/4 morrendo nessas pragas. E é o começo, é os 3 anos e meio, primeiro da grande tribulação. Nos 3 anos e meio finais, as pragas terão alcance total. Então o cordeiro, quando ele abriu o terceiro selo, o cavalo preto é racionamento severo, fome. E a ordem era para não danificar nem a oliveira e nem a videira. O entendimento de todos é que a oliveira e a videira, como elas não eram cultivadas, então a ordem foi para que elas fossem poupadas. Não era para danificar nem o azeite e nem o vinho, versículo 6. O 4º selo, no versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Então, o 4º cavaleiro, que é o cavalo amarelo, é seguido aqui da morte e do inferno, né? 1/4 da terra perece pela fome, pela ação dos vírus, das moléstias, das pragas, uma sequência do cavaleiro anterior. Então, queridos, não tem muito mistério. Muitas pessoas falam, os cavaleiros do Apocalipse. Não, os cavaleiros são símbolos, e o Apocalipse vai dando a interpretação de cada cavalo. A coroa do cavalo branco e o arco é o anticristo na sua vitória inicial no começo da grande tribulação. Mas logo depois ele vai manifestando quem ele é, o homem do pecado, e vem tudo isso que os irmãos estão vendo, a paz retirada, a fome, a mortandade, até o 4º selo. É isso que os 4 cavaleiros estão dizendo, e isso acontece numa sequência, um após o outro,
e dá início logo após o arrebatamento da igreja. Nós vamos entender que é logo após o arrebatamento da igreja, agora na abertura do 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então no 5º selo, no meio das calamidades da terra, João começa a ver os mártires da grande tribulação, aquelas pessoas que mesmo vivendo no reinado do anticristo, sem a paz, com a fome, com a mortandade, com a escassez, eles foram deixados no arrebatamento, perderam o arrebatamento. Tanto é que a igreja foi para o céu no capítulo 4 do Apocalipse, e eles estão indo agora no capítulo 6. E João, quando vê essas almas debaixo do altar, João já tem a revelação de imediato, falou, foram os que foram mortos por causa da palavra de Deus. Morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Antes do arrebatamento, essas pessoas se descuidaram do testemunho da palavra, do culto a Deus, ficaram dispersos. É aquelas 5 virgens loucas que vão ficar quando a trombeta tocar. Agora, despertado pelo arrebatamento, não mais com a mensagem da igreja, porque a igreja não está mais aqui, é conhecimento que eles já tinham. Eles já sabiam. E agora, despertado pelo cumprimento profético, eles se arrependem, decidem confessar Jesus como Senhor, rejeitando o sinal da besta, e passam a ser perseguidos e mortos, porque o anticristo foi dado coroa para vencer. Então, quem resistir ao seu governo vai morrer. Esses que morreram dando testemunho da palavra e dando testemunho de Deus, eles estavam no céu, debaixo do altar, não é mais a igreja já foi. E eles estavam pedindo a Deus para Deus julgar e vingar o sangue deles, porque eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram torturados e eles foram degolados em fidelidade a Deus, e eles estavam vivos. Olha cada depoimento que vai evidenciando algumas crenças que as pessoas duvidam, que depois da morte as pessoas vão viver e que depois da morte eles vão estar conscientes. Eles estavam conscientes debaixo do altar, vivos, foram degolados, estavam vivos, mas foram tão traumatizados na sua morte e eles estavam pedindo para Deus vingá-los. E aí a resposta de Deus é que deu vestidura branca para eles e falou para eles repousarem um pouco, porque ainda tinha gente vivo na terra que eles também iam morrer pelo mesmo motivo que eles. É o rabisco da colheita. A primícia da colheita que vai para o céu foi Cristo quando ele ressuscitou. A colheita é no toque da trombeta. E o rabisco da colheita, como ele era colhido grão a grão, espiga a espiga, agora quem vai morrendo vai ressuscitando individualmente, um de cada vez. E foram ficando debaixo do altar. Então a grande tribulação, ela está em andamento aqui, e João viu quando a resposta para eles foi essa, falou, não, espera um pouco, deu vestiduras brancas, eles vão receber palmas, e aguarda que Deus vai vingá-los. O juízo da terra está chegando, mas eles devem esperar, porque tinha gente viva ainda na terra que ia morrer, pelo mesmo motivo que eles morreram, e eles estavam morrendo pelo mesmo motivo que João estava na ilha de Pátimos, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra. Por isso que João estava na ilha de Pátimos. Há uma coerência surpreendente, minuciosa na revelação. Aí o cordeiro abre o 6º selo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por um forte vento deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes,
Os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, Cordeiro, o Pai, o Espírito, e quem é que pode suster-se? Termina aqui o capítulo de número 6. Então, cada selo que vai sendo aberto do livro, está escrito ali os juízos de Deus que virão na terra toda, ou em grande parte. No começo começa uma quarta parte. Mas essa destruição que assola a terra numa quarta parte, acaba influenciando a terra toda. A paz foi tirada da terra toda. Hoje, por exemplo, quando uma nação, mundo globalizado, ainda que não está totalmente globalizado, mas hoje quando uma nação quebra, ela balança o mundo todo. Agora você imagine num mundo globalizado, todo mundo cadastrado e sendo governado por uma única pessoa. Então o mundo tem uma bandeira só, um dinheiro só, não tem territórios mais. A terra tem um governo único, centralizado, e este governo é o governo do anticristo, que é a pessoa que vai estar incorporada do próprio diabo. O anticristo vai ser um político. A Bíblia fala, nós vamos ver em outros capítulos para frente, que ele vai ter boca grandiosa. A boca grandiosa fala que ele vai ser um hábil discursador. Ele vai falar como ninguém, para convencer todo mundo do progresso, da vantagem de se ter uma única bandeira, uma única igreja, que é a igreja falsa que vai ser dirigida pelo falso profeta. E compõe-se assim na terra por um período de 7 anos a trindade satânica. O anticristo, o falso profeta e o dragão que dá poder aos dois, as 3 bestas, né? Então, queridos, essa boca grandiosa fala da sua habilidade de enganar, de convencer, de seduzir, de fazer acordos. E quando alguém resistir o sistema, ele será morto. Então as pessoas, depois do arrebatamento, ela não vai mais defender o partido, a família. Não, ela defende a causa. O pai, pela causa, ele vai contra o filho vai contra o pai, um contra o outro. Desapareceu a paz da terra. Quem é contra o sistema não é digno de viver. Ele tem pena capital. Por isso que começa a destruição. Então, quando abriu o 6º selo, aí o que João viu, os 4 seres viventes foi até o 4º selo. No 5º selo ele viu as almas dos que serão salvos na grande tribulação, aqueles irmãos que perderam o arrebatamento, mas que resolveram dar o sacrifício da própria vida, rejeitando a política e o governo do anticristo e confessando Jesus e sua palavra. Serão salvos, serão honrados, mas não terão mais a honra da igreja. Não fazem parte mais da noiva. A noiva já está não debaixo do altar, ela está num outro lugar de honra juntamente com Cristo, participando do juízo de toda a terra. No 6º selo, ele vem então, quando o Cordeiro abre o 6º selo, e vem um grande terremoto. Quando a Bíblia fala que é grande, é porque é grande. Em outros lugares diz terremoto, aqui é o único lugar que diz grande terremoto. Então esse terremoto terá proporções até então nunca vistas. Há algum tempo atrás eu estava assistindo um programa num canal, e não lembro mais agora qual canal. As pessoas que estudam vulcões, terremotos, os geólogos e os sismólogos e outros lá, eles estavam dizendo isso, tem nada de Bíblia nesse programa. Eles estavam dizendo assim, olha, um terremoto de grandes proporções, jamais visto na Terra, é um fato. Nós só não sabemos o dia. Estudando as placas, os terremotos menores, o que está acontecendo, pelos estudos deles, eles diziam isso. Falaram, olha, um terremoto de proporções gigantescas, desconhecida até então, é um fato, não é uma teoria, é um fato científico. A única coisa que nós não conseguimos prever é quando, mas acontecerá. E eu me lembro, quando eu vi esse programa, eu conheci esse texto já. Então, nesse momento desse terremoto, talvez a poeira, a cinza,
Não sei, mas imediatamente, toda vez que há um terremoto, a poluição às vezes encobre o sol, e quando encobre o sol, a lua fica vermelha, como nos eclipses. Então, imediatamente após o terremoto, o sol tornou-se negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue. E nesse momento, as estrelas do céu caíram na terra como uma figueira, quando abalada por um forte vento, deixa cair seus figos. Essas estrelas aqui são meteoros e estrelas cadentes. Não são estrelas como o Sol, que poderiam ser lançadas à Terra, porque ele é maior do que a Terra. Não teria como duas. Mas uma saraivada, uma metralhada de meteoros e estrelas cadentes começam a metralhar a Terra. A cena é tão assustadora e o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. Então você tem um pergaminho aberto, você enrola ele e ele fica pequenininho. Jesus disse em Mateus 24, a respeito desse dia, que os poderes do céu, as potências do universo serão abaladas. É o mesmo episódio, quando ele fala da grande tribulação. Ele fala, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, os poderes do céu serão abalados. Você vai ver isso lá em Mateus 24, versículo 29. Então, quando a terra receber esse ataque de meteoros e de estrelas cadentes, igual uma figueira lançando num vendaval forte seus figos, todos de uma vez, arrancados por um forte vento, o que se presencia na terra é tão assustador que algumas classes de pessoas aqui são identificadas como apavoradas, os reis da terra. Os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, se esconde nos buracos, nas cavernas e nos penhascos dos montes, dizem sobre os montes, caí sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então veja, queridos, que não tem dúvida que se trata de um livro de julgamento. Alguém fala, a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Como que a igreja vai receber a ira do Cordeiro que morreu para comprá-la com o seu sangue? Os homens que estão assustados aqui, se escondendo nos buracos, falou, chegou o grande dia da ira deles, no plural, se referindo à Trindade. Então a Trindade está irada contra a igreja? Não faz sentido o texto. A ira é contra aqueles que rejeitaram Deus, Jesus e o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Como você vai ver, que Deus enviou o Espírito do erro porque eles rejeitaram o Espírito da verdade. A igreja não rejeitou o Espírito da verdade. A igreja que foi arrebatada não rejeitou Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo e nem o Evangelho. Aí as pessoas que hoje são os poderosos da terra, os irmãos sabem que a terra sempre foi manipulada pelos poderosos. Desde Adão, os demônios já estavam aqui e fizeram na terra um meio de cultura, anjos e demônios. E os homens adoram e eles dão aos homens poder. Poder sobre o quê? Poder sobre os outros. Deus, quando deu a terra, deu para todos igualmente. Mas quando que a terra foi de todos? Quando Deus deu alimento, Deus deu para todos. A terra produz para todo mundo. Hoje, um único homem trabalhando com as ferramentas que ele tem, ele alimenta uma cidade. Todos nós sabemos disso. Um único homem trabalhando com uma colheitadeira, com um trator, com uma plantadeira, ele alimenta uma cidade. E nós vivemos num tempo que a fome assola. Um único foguete que explode numa guerrinha de países pequenos é uma fábula o custo daquilo. Então o que se gasta para destruir é muitas vezes mais do que nós gastaríamos para salvar, para todo mundo ter igualmente. Só que quem está por trás do homem governando é o matador. Então o matador não é conhecido pela humanidade como matador, mas ele usa tudo que se tem de bom para a destruição. Tanto é que os irmãos podem ver que tudo que o homem cria, aparentemente é bom, mas ele é usado para o mal. Qualquer coisa. A medicina é ótima,
mas tem a venda ilegal de órgãos. E tem alguns lugares que isso é uma prática comum. Os poderosos sequestram e roubam órgãos e acabou, de criança, de adulto. O avião é uma invenção maravilhosa, mas ele é usado para jogar bomba na cabeça das crianças também. A internet é usada para o mal. Tudo. Então, desde o princípio, o mal está aqui. Então, nunca o homem vai conseguir explorar os recursos naturais que Deus deu para ele e a capacidade que ele tem de explorar para que haja justiça, porque quem reina não é justo. A justiça foi rejeitada, Deus foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, o Espírito Santo foi rejeitado, o Evangelho foi rejeitado, a igreja foi rejeitada. Então, esses poderosos que sempre dominaram e governaram, agora eles vão conhecer o Cordeiro de Deus, que abriu o livro, e ele vem como leão da tribo de Judá. Então, aqui eles nem viram Jesus vindo ainda, só a primeira parte do juízo, e eles já estão todos amedrontados, se escondendo em buracos. E o motivo, eles falam por quê? Esconde-nos, cai sobre nós e nos esconde daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro. Porque agora chegou o tempo da ira deles, eles sabiam. Queridos, as pessoas que são consagradas ao mal pelo poder, eles sabem das coisas. Eles sabem quem é quem. Eles sabem quem eles estão servindo. Eles sabem o negócio que eles fizeram com o mal. Eles sabiam, chegou o tempo da ira deles. E agora, quem é que pode se suster? Como é que a gente vai enfrentar a ira que vem do céu? Então, queridos, finalizamos o capítulo 6 com essa revelação. No sexto selo, Cordeiro, na sequência nós não vamos ver a abertura do sétimo selo. Por quê? No capítulo 7, abre-se um parênteses, Apocalipse tem alguns textos parentéticos. Abre-se um parênteses para explicar algumas coisas, depois é que vai abrir o sexto selo. Então a gente vai organizando isso na nossa mente, é uma sequência tranquila. Os detalhes estão escritos e a sequência a gente vai memorizando. Então, quando alguém fala grande tribulação, começa no capítulo 6 de Apocalipse, não antes. Com a abertura dos selos, depois com o toque das trombetas e depois com o derramar das taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Todas essas 3 ciclos de 7 acontecerão ao longo de 7 anos. 3 anos e meio primeiro é de tribulação, mas ainda não é a grande tribulação que vai alcançar a terra toda. Então olha, para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje. Olha o que está acontecendo na terra e lembra do capítulo 4 e 5 que está acontecendo no céu. Lá a igreja está conhecendo o trono de Deus, as criaturas celestiais, participando do culto dos redimidos, vendo as suas orações que estavam em taça sendo respondidas, numa vida jamais sonhada de honra, de glória e felicidade na presença de Deus. Por quê? Porque eles eram da igreja de Jesus, viveram para Jesus, se entregaram para Jesus, foram arrebatados, e a promessa de Jesus sempre foi essa, levar com ele os dele. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer vai para o juízo, vai para a condenação. Aí os irmãos que perderam o arrebatamento ainda têm a oportunidade de morrer por sua fé. Nós vamos ver em Apocalipse 14 que eles serão todos degolados. Quem não for arrebatado, já sabe do que vai morrer. Vai ser degolado pelo anticristo, perseguido, torturado e morto. E o anticristo já recebeu ordem para vencê-los. Ele vai vencer qualquer tipo de resistência. E na abertura do sexto selo, a gente vê os terremotos, o céu, o sol, a lua, os meteoros, as estrelas cadentes, trazendo um pânico, um desespero numa quarta parte da terra. Olha, a televisão vai ter notícia, hein? Os internautas vão ter coisas para postar, porque isso agora é uma sequência, e isso que nós estamos lendo aqui, queridos, vai ser notícia no mundo, como foi todas as outras partes que a Bíblia revelou antes de acontecer. A Bíblia revela, e quando chega o tempo, vira notícia. Então isso, de Apocalipse 4 para frente,
tudo coisas que ainda vão acontecer. Nós estamos vivendo aqui, no nosso corpo humano, o finalzinho de Apocalipse 3. Dali para frente, nós já estamos vivendo na perspectiva das coisas que virão. Enquanto o mundo se preocupa hoje em ficar estudando a Terra, para saber como é que os dinossauros morreram, como é que o mundo foi criado, gasta-se uma fábula ainda hoje para saber como é que o universo foi formado. É o que eu sempre digo na escola teológica: um dia a ciência vai ver e vai testemunhar que os da fé sempre viveram milênios na sua frente. Que a fé e a ciência não são incompatíveis. É que aonde a ciência para e diz não tenho resposta, a fé continua. Do Apocalipse capítulo 3 para frente, a ciência não pode falar mais nada, mas a fé pode. A fé pode porque está escrito capítulo 1, 2 e 3, quando eles também não existiam. Então a igreja de Atos 2, ela já vivia o que vive a igreja do século 21. Aquele pessoal lá do Atos 2 já estava vivendo 2 milênios na frente da ciência. E nós que somos da fé, que acreditamos no Evangelho de Jesus, você já está estudando, aprendendo, está revelado aqui para nós saber, como nós aprendemos em Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo que ele deu ao anjo, que deu a João para escrever num livro, para que os seus servos, só os servos de Jesus vai ter tempo, ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente que tem ouvido, mas não tem ouvido para ouvir o Espírito. Nós, às vezes, não temos ouvido para ouvir algumas coisas. Às vezes você põe num programa de televisão, você fala, não tem ouvido para isso. Às vezes você está num ambiente que a conversa toma um rumo, você fala, eu não tenho ouvido para isso. Tem gente que não tem ouvido para ouvir o Espírito Santo. Então, Jesus, glorificado, fala para o anjo, falar para João e diz para ele, escreve, para que os meus servos fiquem sabendo as coisas que vão acontecer. Jesus, quando estava vivo, ele disse, eu vou-lo tenho predito. Várias vezes ele diz, eu vou-lo tenho predito, para que quando acontecer, saibais. Falou da morte, falou da ressurreição, falou da perseguição, falou da grande tribulação, falou, já tenho-vos avisado, para que vocês fiquem sabendo. Então isso que vai pegar o mundo de surpresa, não vai pegar a igreja. Alguém fala assim, a igreja vai passar pela grande tribulação. Se ela tiver que passar, amém. Mas nós vamos morrer? Se a gente não morrer, a gente não entra na vida. O pensamento da igreja é o seguinte, uma vez que todos vão morrer, por que não aceitar a sublime missão de Deus de morrer corajosamente? Por que morrer como um covarde? Negando a fé? Fugindo? Não, todos vão morrer. Então, se a igreja tiver que passar pela grande tribulação, que eu não acredito, estou mostrando para os irmãos no texto, mas se ela tiver que passar, que ninguém fique, a grande tribulação chegou e Jesus não buscou a igreja. Não, o mesmo Espírito que capacitou a igreja para andar até aqui, que capacitou os irmãos do século I a vencer a tribulação do Império Romano, nos capacitará. O Espírito Santo não vai sair da nossa vida quando o fogo ficar intenso. Mas eu creio, como está escrito aqui, que o dia da ira deles, o dia da vingança do Senhor, o dia do juízo de Deus, não encontro na Bíblia Deus se vingando da igreja, se vingando da noiva querida. Pelo contrário, nós encontramos na Bíblia Jesus chamando a igreja com muito carinho, com muito amor. Ele deu a sua vida por ela. Ele tem planos com ela, é a noiva do Cordeiro. Imagina o Cordeiro desferindo a vingança dele contra a noiva. Não vejo assim. Porém, também não tem nenhuma dificuldade se falar, não, a igreja vai ter que passar. Nada pode dar errado para quem está salvo. O importante é que a igreja já foi vista, já está revelada aqui para nós, ela participando da glória dos seres viventes, dos arcanjos, querubins, serafins, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A igreja estará lá. Enquanto que aqueles que estão aqui na terra estarão enfrentando tudo isso que nós acabamos de ver no capítulo 6. Então, queridos, é tempo de vigilância. Sempre foi tempo de vigilância. Mas nós vivemos num tempo
em que prevalece o falso, prevalece a vontade humana. Lembra da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20? É a vontade do povo. Então cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, cada um adora do jeito que quer. E a igreja de Jesus não faz o que quer, ela faz aquilo que o Espírito Santo conduz ela para fazer. Nem a vontade dela não faz, ela ora, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós vivemos num tempo da igreja de Apocalipse 3:20, a igreja que é a autoridade do povo, do tempo da democracia. E isso atingiu também a igreja e muita gente acaba vivendo a vida de morno, que Deus não suporta. Não vomitar-te-ei da minha boca, porque ele não é nem firme de Deus e nem é firme no mundo. Ele fica transitando entre reinos, ele fica amando as duas coisas, ele ama o reino e ama o mundo, e não desiste. E o texto lá diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca se você não se arrepender. Eis que estou à porta e bato, se alguém, então ele apela ao indivíduo, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, farei morada. Então o Espírito Santo, ele quer nos conduzir nessa vida de fé, de esperança, de certeza, de comunhão, de quem sabe que os dias são maus mesmo, estamos caminhando para o final, mas a gente está sabendo tudo que vem por aí. A igreja está fazendo coisas absurdas, a gente está sabendo. O povo de Deus hoje está uma bagunça, a gente está sabendo. As pessoas não são comprometidas, a gente está sabendo. E o que a gente vai fazer? Cada um cuidar de si. Eu tenho a difícil missão de cuidar da minha vida e servir a Deus com a missão que Ele me deu. E você tem a difícil missão de cuidar da sua vida e servir a Deus com a missão que Ele te deu. Eu cuidando da minha vida espiritual, você cuidando da sua vida espiritual, e juntos nós obedecendo o Evangelho, nós vamos estar nisso aqui que está revelado para nós. Nós vamos ver o próprio Deus falando, esta palavra é fiel e verdadeira, é digna de toda aceitação. Já está feito, vai se cumprir. O tempo todo o Apocalipse garante, são carimbos de autenticidade daquilo que virá, e ainda a gente tem a certeza de tudo aquilo que já foi predito antes e aconteceu. Então é tempo da gente viver vigilante, porque a Bíblia fala que na época do falso, o inimigo, se possível for, enganaria até escolhidos. Então até escolhidos sendo arrastado por uma coisa falsa, sem perceber que ele está sendo arrastado pelo inimigo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira que vem a gente continua. Glória a Deus. Vamos ter um momento de oração agora. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua casa e diante da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que ela é a Tua palavra. Nós a recebemos na nossa vida como Tua palavra. E queremos, ó Deus, não somente entendê-la, mas dar ouvidos e praticar. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a praticarmos a vigilância, a fidelidade, o evangelismo, a comunhão, o amor, o perdão. São as nossas oportunidades, ó Deus, de fazermos coisas que nós vamos receber por elas na eternidade. Enquanto as religiões muitas vezes pregam a divisão, a honra humana, a honra religiosa, nos ajude, ó Deus, a sermos cristãos, seguidores de Cristo e não religiosos. Nos ajude, ó Deus, a amarmos sem limites, sem fronteiras, sem barreiras, a entendermos, ó Deus, o Teu propósito para a nossa vida e vivermos uma vida vigilante, de quem sabe que o tempo é findo e que a qualquer momento o Senhor vem para buscar a sua igreja
Nós queremos, ó Deus, estar entre aqueles na terra que estão orando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Aqueles, ó Deus, que sabem, e não somente sabem, mas amam a sua volta, esperam a sua volta, estão, ó Deus, desimpedidos deste mundo, prontos para partir no dia da sua volta. Que teu Espírito Santo esteja nos preparando a cada dia, o tempo todo, ó Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor opere na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nos ensinando, ó Deus, a viver um cristianismo que te agrada, um cristianismo que te louva e que te glorifica. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.